Bom dia, ouvintes! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Bom dia, Araxá! Está começando o programa Bom Dia Prefeito, o seu encontro semanal com a administração municipal. No programa de hoje, o prefeito Araceli de Paula fala sobre a nova iluminação das avenidas Imbiara e Getúlio Vargas e das obras nas casas do projeto Mão na Massa. O prefeito Araceli também fala do aniversário de Araxá, que neste sábado comemora 150 anos. Está no ar o programa Bom Dia Prefeito. Você está ouvindo o programa Bom Dia Prefeito. Vamos começar então o programa Bom Dia Prefeito desta sexta-feira, 18 de dezembro, véspera do aniversário dos 150 anos de Araxá, ao lado do prefeito Araceli de Paula. Bom dia, prefeito. Bom dia, Germano, bom dia, Araxá. Com satisfação enorme que nós estamos aqui nessa véspera da comemoração de mais um aniversário da nossa cidade, que comemora o seu sesquicentenário. Parabéns, Araxá. Prefeito Araceli, na semana passada o senhor anunciou aqui no programa que as lâmpadas de LED que seriam trocadas na Avenida Imbiara, que chegariam para serem colocadas na Avenida Imbiara e na Avenida Getúlio Vargas, já estavam sendo aguardadas até para o final de semana passado mesmo. E as lâmpadas já foram colocadas no decorrer dessa semana, prefeito? Olha, Germano, já foram, tanto na Avenida Imbiara como na Avenida Getúlio Vargas, em toda a extensão. E realmente eu espero que pela beleza, pela modernidade, pelo que acrescentou nessas duas avenidas, a cidade receba também essa melhoria como um presente de Natal, um presente de fim de ano, que possa aumentar a nossa alegria, a nossa satisfação por estarmos convivendo com esse momento tão especial para todos. Muito bem. Prefeito, esse recapeamento que foi realizado na Avenida Getúlio Vargas, ele já é definitivo? Ainda não. Nós estamos fazendo os reparos, não é isso? Quer dizer, porque seriam 3 camadas de asfalto ali. Primeiro você acerta a pista básica, né? Depois você vai asfaltando para que a gente não tenha problemas depois. É feito por etapas. Talvez a Getúlio Vargas ainda necessite de uma terceira e definitiva capa. Seriam 3 ou 4 centímetros de asfalto que serão colocados ali. A Imbiara, você citou também, ela não será recapeada porque o asfalto está em ótimo estado e ela completa mais ou menos um processo que nós iniciamos aqui no centro da cidade, naquele setor, e que vamos terminar em algumas poucas ruas e nos estender para os bairros. Vamos trabalhar decisivamente nos bairros com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção que nós temos trabalhado em toda a cidade. E é importante lembrar, o senhor está dizendo dos bairros, prefeito Araceli, que o início de todo esse recapeamento asfáltico que hoje está no centro da cidade foram nos bairros Vila Andréia, bairro Santo Antônio. Exatamente, Germano, foi na Mangabeiras também, né? Mangabeiras, Vila Andréia, Santo Antônio. Então, com essa preocupação de atuar naquelas ruas que necessitam mais desse recapeamento asfáltico, nós iniciamos pelo Santo Antônio. Da Getúlio Vargas, nós estamos entrando na Capitão Belarmino de Paula Machado. Vamos completar, já completamos praticamente essa interligação. Da mesma forma que depois estenderemos as ruas que se fecham na Capitão Belarmino, completando, então, esse asfaltamento do Santo Antônio e dos bairros que são afluentes ali do bairro Santo Antônio. Da mesma forma que nós pretendemos fazer no São Geraldo, no Urciano Lemos, no bairro Alvorada, enfim, todos os bairros de Araxá, onde não estando fazendo nesse momento o recapeamento, nós estamos fazendo a operação tapa-buraco. Eu volto a dizer que a operação do recapeamento, para nós, ela é muito mais produtiva, ela é muito mais econômica para a cidade e atende muito mais às necessidades da população do que o simples tapa-buraco, porque, como eu já disse aqui, você tapa o buraco em um dia, numa malha completamente deteriorada, 2 dias depois ele surge em outro lugar. Então, o grande esforço nosso vai ser recapear a cidade toda. Quando eu digo cidade, eu digo a cidade toda. Até porque eu tenho caminhado pelos bairros e vejo que na maioria dos bairros a situação do asfalto está muito boa. Tem bairros que estão muito melhores do que o próprio centro da cidade. Prefeito, a gente sabe que o senhor tem um carinho especial com aqueles moradores do projeto Mão na Massa. Tanto que foi feito lá o asfalto, a estrutura, meio-fio, rede pluvial,
E o senhor esteve lá esta semana porque começaram agora as obras nas casas daqueles moradores. Olha, Germano, praticamente todas as semanas eu vou lá. Eu gosto de ir, eu gosto de ver a população sentir aquela transformação que está acontecendo lá. E aquilo faz bem para a gente, porque no início você foi lá conosco, a Regina foi, enfim, os vereadores foram, e nós sentimos o estado de abandono em que aquelas famílias ficavam, de um quase esquecimento, e depois você sente aos poucos a integração social dessas pessoas. Você vê que a alegria vai se estampando nas faces das crianças, dos pais, das mães de família. Eu vou lá à tarde, eles estão passeando lá no asfalto, quando as luzes começam a acender, eles se sentem alegres. Eu acho que é uma outra cidade, é uma outra realidade, isso faz bem, eu acho que é reconfortante. Vou dizer que o problema nosso lá não são apenas as casas, não, são 27 casas que a prefeitura está restaurando, todas elas, mas a grande aplicação que nós fizemos ali foi a rede de esgoto que nós colocamos lá, a água pluvial, foi a interligação com as outras ruas, foram os acessos que foram melhorados, foi o asfalto que nós colocamos, foi o passeio que foi feito. Agora nós estamos complementando com as casas. E nós estamos estudando já no nosso departamento jurídico a condição de dar titularidade àqueles moradores daquelas casas. Nós queremos que eles sejam proprietários. Então eu acho que esse tipo de obra realmente faz bem a quem recebe, mas faz muito melhor a quem tem a oportunidade de fazer. Muito bem, amanhã, prefeito, sábado, 19 de dezembro, Araxá comemorando 150 anos. E a gente, vendo a história de Araxá, a gente pode pontuar alguns aspectos, como, por exemplo, o aspecto turístico da nossa cidade, que foi incrementado com a construção do Parque do Cristo, e agora, nesses 150 anos, vai começar essa revitalização. A gente já teve todo o cercamento do parque, garantindo a segurança daquele local, limitando o acesso naquele local de pessoas que iam ali, infelizmente, só para fazer alguma coisa que não fosse correta, e agora essa revitalização continua. Olha, continua, nós vamos criar ali realmente um centro de referência turístico em Araxá e em toda a nossa região. E as obras devem começar na segunda-feira. A firma vencedora deverá iniciar os trabalhos na segunda-feira e nós vamos criar ali sim algo que a cidade sonhava, algo que a cidade esperava, que é esse centro de convivência social de todas as camadas sociais de Araxá, e vai ser uma referência turística, cultural, social, enfim, vai ser a sala de visita da cidade de Araxá. Eu fico muito feliz, você colocou bem, nós quando idealizamos fazer o Parque do Cristo, a gente pensava que a cidade precisava de um equipamento turístico à altura do seu renome, porque o único equipamento turístico que nós tínhamos era o Grande Hotel do Barreiro. As pessoas iam para o Barreiro, depois Araxá ficava como que à deriva, né? Não era Araxá que era turística, Araxá tinha uma estância hidromineral, ficava a 6 quilômetros de distância. Então, hoje nós incorporamos o desenvolvimento comercial, industrial da cidade a esse aspecto turístico também que nós achamos que ela não deve perder. Agora, prefeito, falando a respeito dessa questão ainda ali do Parque do Cristo, é um projeto, o senhor disse, de convivência social. É um projeto agora que a prefeitura está fazendo não só para o turista, mas como para integrar também aquela comunidade, não só que rodeia o Parque do Cristo, para integrar a cidade. Olha, exatamente, é o centro de convivência social da cidade de Araxá. Nós estamos desapropriando 7 propriedades na parte do Cristo, que dá para o bairro Alvorada, o Santa Rita, aqueles bairros novos, para interligar, para que os moradores dali possam participar de todas as atividades. Da mesma forma que o turista virá para participar, a cidade irá participar. Nós montaremos ali um esquema de entretenimento, um esquema de interação das várias camadas sociais, um esquema de segurança, de vigilância, enfim, nós daremos àqueles que forem frequentar aquele parque a tranquilidade de dizer que eu estou na minha casa. O Parque do Cristo será um local onde eu posso levar os meus amigos, os meus companheiros, em qualquer circunstância. Esse é o objetivo nosso, senão não justificaria nesse momento esse empenho nosso. Eu acho que o Cristo por si já é uma referência, mas ele tem que funcionar naquilo que ele foi sonhado e para o qual ele foi criado.
Prefeito Araceli, outro bem público que faz parte da história dos 150 anos de Araxá é o Centro Social Urbano, CSU, que já cumpriu muito bem o seu papel social quando da sua construção e agora está sendo revitalizado pela administração municipal. Olha, Germano, exatamente. O Centro Social Urbano foi uma iniciativa, se não me engano, do governo Geisel, lá na época ainda dos anos de 1980, 80 e poucos. Era um equipamento social polivalente com aquela finalidade que foi desvirtuado com o passar do tempo, né? E nós estamos revitalizando e remodelando também. Nós vamos dar áreas novas ao CSU para que ele tenha novas atividades ali, mantendo todas aquelas atividades sociais, culturais e de integração para o qual o Centro Social Urbano foi idealizado. Então eu fico muito feliz por sermos nós que estamos novamente revitalizando aquela praça, não é isso? De lazer, de cultura e de ensinamentos, como nós fizemos no passado. Mas não é só o Centro Social Urbano que está sendo revitalizado, o ATC também vai ser revitalizado. Nós vamos fazer um projeto extraordinário. Nós tivemos a oportunidade de ver esse projeto que nos foi apresentado pela Jane. Nós vamos transformar o ATC numa referência para o esporte especializado de Araxá, rememorando, né, isso na sua arquitetura, na sua atividade, na sua formação, tudo aquilo que ele representou no passado e tudo aquilo que ele representa de aposta no futuro para a nossa juventude. O ATC vai ser uma referência. Aquilo que nós quisemos fazer com o estádio Fausto Alvim, infelizmente não tivemos oportunidade de fazer, nós vamos fazer pelo ATC. Então eu acho que são setores assim que eu acho que são recorrentes em Araxá, são emblemáticos em Araxá, que têm que ser revitalizados e mostrados que a população que passou tinha razão quando sonhou com aqueles equipamentos que nós não podemos deixar perder no tempo. Uma das marcas desses 150 anos de Araxá foi, sem dúvida nenhuma, a retirada dos trilhos do centro da cidade, por uma questão de segurança da população que convivia com os trens de ferro passando bem aqui no centro da cidade. E hoje, décadas depois, nós nos deparamos com o excesso de veículos nas ruas da cidade, o que faz com que a administração tenha como projeto os viadutos em 3 cruzamentos cruciais em que realmente a condição de trânsito já é muito ruim. Olha, exatamente, a retirada dos trilhos, na minha opinião e na opinião de todos que conhecem a história de Araxá, foi o grande arranque que se deu para o futuro da nossa cidade em termos de urbanização. Caso contrário, a Araxá estaria dividida, Araxá Norte e Araxá Sul. E nós não teríamos essa integração porque você não teria como comunicar as suas ruas, os serviços sanitários, de coleta do esgoto, enfim, de água. Quer dizer, nós estávamos completamente ilhados dentro de uma cidade que era nossa. Essa retirada dos trilhos propiciou essa integração. E hoje nós entendemos que, novamente, com o desenrolar, com o crescimento da cidade, com esse crescimento que nós vamos conhecendo a cada dia, a cada mês em nossa cidade, outros desafios vão surgindo e nós temos que encará-lo de frente. Nós temos que entender que realmente nós precisamos fazer aquilo que tem que ser feito, embora aquilo não pode momentaneamente não agradar A ou B, isso é muito normal, é natural. Na época dos trilhos também tinha pessoas que achavam que não devia tirar os trilhos dali, porque o fundo da horta dele também era ali que os meninos brincavam, era no fundo da horta, era ali que os meninos paravam, as crianças paravam para ver o trem passar. Então isso passou, não é isso? Quer dizer, hoje eles têm uma bela avenida e eles se esquecem disso. E acham que realmente foi o grande feito que eles poderiam receber da administração, foi justamente a retirada. Vai acontecer isso com os viadutos também. Eles vão causar tanto bem para Araxá que os saudosistas talvez, ou alguma pessoa que momentaneamente possa pensar que vai ter algum interesse contrariado, porque não vai, ninguém vai dar prejuízo para ninguém não. Nós queremos é melhorar a cidade, porque a cidade é um bem de todos. É isso que nós vamos fazer. Se nós não fizermos, nós estamos plantando a semente para que outros façam, porque o administrador que vier depois de mim, ou que me suceder, ele tem que fazer isso. Isso é uma exigência da situação atual de Araxá. A urbanização de Araxá exige essa providência. Agora, quem tem medo não administra, e quem não administra não deve se candidatar. Falando agora, prefeita da área educacional, antigamente os adolescentes, os jovens saíam de Araxá para buscar um ensino fora daqui.
seja já chamava antigamente no ensino médio, seja no ensino superior. Hoje a gente tem uma rede municipal, estadual de ensino que é referência, temos o Centro Universitário do Planalto de Araxá, o UniAraxá, os cursos de ensino superior no próprio Cefet, que hoje temos curso de engenharia, ou seja, hoje os filhos não precisam mais deixar os pais aqui em Araxá para estudar fora. Olha, Germano, ainda ontem eu paranifei uma grande turma de formandos em Direito, que foi um sonho a instalação dessa escola de Direito e que, felizmente, eu tive a oportunidade de concretizar já no governo Fernando Henrique, porque ela já tinha sido negada antes no Conselho Estadual de Educação e, posteriormente, no Conselho Federal de Educação, que foi extinto e era ministro o Dr. Paulo Renato. Eu e o ex-governador Francilino Pereira, que era senador da República, estivemos com o presidente Fernando Henrique, e lá nós pedimos a ele que Minas tinha 3 cursos que estavam para ser aprovados e foram atropelados pela extinção do Conselho Federal de Educação. O presidente Fernando Henrique imediatamente mandou chamar o ministro da Educação, Paulo Renato, e autorizou os 3 últimos cursos de Direito no estado de Minas Gerais. Um deles foi Araxá. Essa satisfação eu tenho. E essa turma eu paranifei ontem. Essa turma com essa satisfação, essa turma que já esteve comigo em Brasília como deputado. Eu acho que isso vai abrindo portas, vai abrindo espaço para o crescimento da nossa cidade e da nossa região. Eu acho que hoje o curso superior em Araxá é uma realidade. Você disse dos jovens que partiam para estudar. Eu achava que essa peregrinação era mais dramática ainda, porque muitos partiam e não voltavam nunca mais. Partiam e ficavam. Então nós estávamos exportando inteligências, nós estávamos exportando vontades, não é isso? A força jovem ia e a maioria não voltava. Então, esse êxodo nós invertemos. Quantos e quantos doutores que existem hoje em Araxá que foram, voltaram e ajudam no desenvolvimento da nossa cidade. Muito bem. Prefeito Araceli, hoje Araxá tem mais de 100 mil habitantes. E uma cidade, quando vai crescendo, as suas demandas também crescem em diversas áreas. E uma das áreas que a demanda é sempre crescente, não tem jeito, é a área da saúde. E Araxá já está se preparando para enfrentar essa demanda, não só desses atuais 103 mil habitantes, de mais habitantes ainda. Olha, exatamente. E essa demanda, Germano, não é uma demanda de Araxá, é uma demanda do Brasil. Infelizmente, a saúde está precária a nível de todo o Brasil. Ainda ontem e hoje, ouvindo e lendo os noticiários que a gente sempre frequenta, não é isso, para atualizar tanto o governo federal como o governo do estado, estão adotando aquela política, nós não temos, nós não podemos fazer. Infelizmente é isso, o SUS está defasado 13 anos. Existe realmente uma pobreza e uma má vontade em determinados níveis com a saúde gritante. Mas em Araxá, eu posso dizer com muita tranquilidade que as coisas melhoraram muito. Eu acho que hoje o atendimento na saúde pública de Araxá, na rede pública, comandada pela Prefeitura através da vice-prefeita e secretária Lídia Jordão, ela funciona de maneira exemplar. Lamentavelmente, nós não podemos dar essa mesma assistência às outras entidades que trabalham na área da saúde, nós só damos aquilo que nós podemos dar. Porque se a prefeitura assumir, e eu digo isso para eles, que são todos meus amigos, for assumir todas as entidades assistenciais e todas as entidades da saúde, eu pergunto, quem é que vai assumir a prefeitura de Araxá? Quem é que vai administrar Araxá? Quais os recursos que sobram para a demanda da população? Porque nós temos que ver o problema da segurança, o problema da moradia, o problema da educação, enfim, aqueles problemas que vão se multiplicando e que são realmente obrigações da prefeitura. Então nós temos que fazer, no nosso entendimento com a sociedade local, esse raciocínio para que cada um cumpra bem aquilo que ela se propôs a cumprir. Porque aqueles que sabem que não têm condições de cumprir, então não devem participar. Porque às vezes você assumir determinadas áreas, você assume um desafio.
E quando você assume um desafio, você tem que ser bravo para lutar. Eu me lembro dessas entidades assistenciais, ô Germano, quando elas faziam campanhas, elas iam além, elas buscavam recursos onde esses recursos estivessem. Buscavam na prefeitura também, mas buscavam no governo federal, buscavam no governo estadual, buscavam através de campanhas e faziam com que essas entidades realmente fossem um orgulho para todos nós. São um orgulho para todos nós ainda hoje, mas só que eu digo que às vezes, se esperar que o governo federal, que o governo estadual e que o município vai manter todas, às vezes é muito difícil, porque nós vivemos realmente uma situação onde não é possível fazer tudo para todos. Dentro de cada um cumprir o seu papel, como o senhor disse, prefeito Araceli, o município está construindo a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. Exatamente, vai atender uma população local e regional da ordem de 170 a 200 mil pessoas. Agora nós vamos também estudar esse atendimento. Nós vamos estudar esse atendimento para que a população de Araxá tenha a preferência. Não vamos abandonar a população regional, mas a preferencial tem que ser a população de Araxá. E se você me permite, inclusive, conversando com o ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Carneiro Leão, que fez uma grande administração na área da saúde, construiu lá o Hospital Municipal de Uberlândia, um dos enfoques que ele fez numa parceria feita com a Sociedade Maçônica de lá, foi que o atendimento era para os moradores de Uberlândia. Se sobrasse vaga, as cidades vizinhas teriam acesso, mas a preferência era lá. Todas as cidades do país estão adotando esse procedimento, porque cada cidade recebe percentualmente, proporcionalmente, dos poderes federais e estaduais, os recursos que elas têm direito. Então elas têm que acudir à sua população. Prefeito Araceli, Araxá, na opinião do senhor, cresceu também politicamente com o passar desses anos, da mesma forma que vem crescendo na quantidade de habitantes? Acredito que sim. Eu acho que, lamentavelmente, Germano, a gente tem que dizer o seguinte, não foi Araxá, eu acho que politicamente o Brasil encolheu. O Brasil encolheu. Eu acho que a atividade política ela ficou assim muito à mercê das críticas, ficou muito à mercê das cobranças. As pessoas que às vezes tinham condições de estar militando foram se afastando. As leis são as mesmas, as necessidades são as mesmas, as pessoas é que estão se afastando. Eu fiquei 6 mandatos no governo federal como deputado federal. Eu percebi lá, Germano, que as coisas iam, a cada mandato, a atividade ia decaindo. Não era atividade, eram as pessoas que iam fugindo, iam se retraindo e não queriam participar. Agora, hoje, se nós temos uma crise que é uma crise política, não é a crise econômica, esse país é muito rico, esse país é muito grande, esse país não está em crise, quem está em crise são as pessoas que estão dirigindo esse país. Eu acho o seguinte, o que está acontecendo, na verdade, é que falta liderança, é que falta pessoas de pulso e de autoridade moral para conduzir esse processo nosso. Isso é que está acontecendo. Como às vezes falta no Estado, às vezes falta nas prefeituras, às vezes falta em determinados setores. Porque aqueles que poderiam ajudar preferem ficar na arquibancada torcendo. Uns torcem a favor, outros aplaudindo, outros torcem contra, vaiando. Amanhã, no aniversário de Araxá, nos 150 anos, a cidade vai estar recebendo a visita do governador Fernando Pimentel. Ele vem até a nossa cidade participar da entrega da medalha Calmon Barreto, que é uma medalha instituída pelo governo do estado e é entregue sempre no dia do aniversário de Araxá, e também vai participar de algumas atividades aqui na nossa cidade. É a primeira vez que o governador Pimentel visita Araxá depois de assumir o governo de Minas. Olha, exatamente. O governador Fernando Pimentel virá a Araxá, participará da entrega da medalha, distribuirá 300 veículos para todo o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, sul de Minas, diversas cidades. Então Araxá estará bastante movimentada com esses prefeitos, o que é muito bom também, porque eles vão ver a nossa cidade de perto. E também a visita do governador para nós é muito importante. Eu tenho uma admiração muito especial pelo governador Fernando Pimentel, por tudo aquilo que ele fez por Belo Horizonte. Ele é considerado hoje o melhor prefeito que Belo Horizonte já teve. Vou dizer que ele foi um grande ministro do governo federal, um ministro da indústria, comércio, quer dizer, um ministro que realmente tem uma visão muito grande e que infelizmente vive esse momento difícil pelo qual o país atravessa, e o estado de Minas às vezes padece um pouco
das consequências do que acontece a nível de Brasil e culpam o governador. O governador é muito bom, O momento do Estado é que não é bom. Eu acredito muito que tudo isso também seja passageiro, porque conhecendo o governador como eu conheço, acho que ele vai superar esse momento e o Estado voltará a crescer. Mas nós queremos estar com ele agora. Nós queremos estar com ele nesse momento em que às vezes surgem críticas daqui ou dali, cobranças daqui ou dali. Eu acho que nós temos que ser solidários com as pessoas de boa vontade e que já provaram que são boas, já provaram que são grandes administradores. Prefeito Araceli, diz a música sobre Araxá que não há lugar melhor para se viver. Araxá, realmente, se o senhor pudesse escolher de novo, o senhor escolheria ter nascido aqui em Araxá? Bom, eu nasci perto de Araxá, né? Talvez eu escolhesse para mais aqui, perto, né? Mais perto ainda, né? Certo. Prefeito Araceli nasceu aqui ao lado e em Biá, mas logo cedo já se mudou para cá. Exatamente. Entre Araxá e Biá, nasci na Argentina. No meio do caminho, então. No meio do caminho. Mas, Araxá. Germano, o problema não é Araxá ser o melhor lugar para se viver. Araxá é o melhor lugar para se trabalhar, o melhor lugar para criar a família, o melhor lugar para a gente se orgulhar de ser mineiro, de ser brasileiro. Araxá é o melhor lugar para se investir, onde as pessoas se dão, onde as pessoas se conhecem. Eu conheci Araxá e as coisas mudam às vezes um pouco com o passar do tempo, em que as pessoas aqui todas se consideravam amigas, irmãs, todas se davam as mãos. Hoje, uma ou outra pessoa destoa um pouco dessa condição familiar que Araxá sempre desfrutou. Mas mesmo assim ela não tira, essas pessoas não conseguem tirar o bom humor de Araxá, a alegria de Araxá, o espírito humanístico de Araxá. Então eu acho que Araxá realmente é uma cidade muito boa para se viver, é uma cidade muito boa para ser construída a cada dia pelo esforço e pela participação de todos os seus filhos. E amanhã à noite, sábado, para comemorar os 150 anos de Araxá, lá no estacionamento do estádio Fausto Alvim, no Fest Natal Araxá 150 anos, tem os shows de Emílio Eduardo e de Elba Ramalho. Olha, exatamente, eu acho que, aproveitando inclusive o Germano, quando você fala no Fest Natal, eu gostaria de mais uma vez aqui agradecer a CI, agradecer os participantes todos, agradecer o CDL, agradecer as empresas que participaram, a comunidade de Araxá, porque nós fizemos uma grande festa, estamos fazendo uma grande festa. Eu me lembro a conversa que eu tive com o Márcio Farid, assim que foi idealizado essa parceria da Prefeitura com essas entidades todas, principalmente com a CIA. O Márcio me disse, falou, senhora, poucas cidades no Brasil podem investir numa festividade dessa, como a Araxá está investindo, através da participação solidária dessas empresas, não é isso? Quer dizer, então, eu aproveito para dizer, é isso. Eu acho que as empresas estão investindo porque elas estão satisfeitas também com a Araxá. Elas estão investindo porque elas sabem que estão entregando essa renúncia fiscal na mão de pessoas honestas que usam esses recursos para festejar a nossa cidade, para trazer alegria para a nossa gente. Queria cumprimentar a todos os organizadores e todos os participantes. Agora, vale dizer, Germano, que esse Festa Natal é feito sem custo nenhum para os cofres do município. E eu fico muito satisfeito, como eu já disse aqui nesse programa nosso, que ele se estendeu para os bairros. Não é isso? Que ele foi nos 4 cantos de Araxá, foi lá de encontro à nossa população e essa população vem também para o centro. Você vai, hoje há uma confraternização muito grande. É o espírito de Natal que está ressuscitado nesses festejos e cada ano nós vamos fazer o Festa Natal cada vez melhor. E fico feliz, porque eu acho que tudo isso nos ajudou a coroar esse Sesc centenário da nossa cidade. Poucas cidades teriam o privilégio que nós tivemos de comemorar tão bem comemorado uma data tão importante quanto essa. Você está ouvindo o programa Bom Dia Prefeito. E o programa Bom Dia Prefeito está terminando. E hoje, para encerrar, o prefeito Araceli de Paula vai deixar a sua mensagem aos araxaenses pelos 150 anos da nossa cidade. Olha, eu agradeço a Araxá, agradeço a todos os moradores e agradeço, começando pelos bairros, por aqueles que me encontram em todas as ruas, em todas as obras, em todas as oportunidades e sorriem. Às vezes não dizem nada, sorriem, me apertam as mãos e dizem, muito bem, prefeito, nós estamos satisfeitos. Eu vejo na sinceridade daquelas palavras
uma paga muito grande que o administrador gosta de ter. Da mesma forma que eu agradeço a solidariedade que eu tenho tido da imprensa, da população toda, daqueles que falam, até daqueles que criticam. Eu acho que a crítica, quando sadia, a crítica, quando construtiva, ela ajuda, ela não denigre, não. Eu acho que nós temos que fazer isso, né, porque a cidade pertence a todos. Então é a toda essa gente que eu quero dizer o meu muito obrigado. Quero agradecer de um modo muito especial à Câmara de Vereadores, que aprovou agora o nosso orçamento para 2016, e o aprovou sem ressalvas, o aprovou com confiança, demonstrando que a mesma confiança que o prefeito tem nos vereadores que lá estão, é a mesma confiança que os vereadores que lá estão têm na administração também. Mas eu gostaria de dizer que os nossos secretários, todos eles estão motivados, estão participando. Eles sabem que essa administração não é do Araceli, essa administração é deles. É a oportunidade que eles tiveram de trabalhar um ao lado do outro para uma cidade que é de todos. O meu abraço a todos, meu muito obrigado. 150 anos de contos e histórias, de novos tempos. Lá do alto Cristo Redentor, braços abertos abençoando nosso povo. Não há nem haverá cidade igual a de Araxá. Não há nem haverá cidade igual a de Araxá. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.